Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês algumas ideias que eu tenho na hora de planejar a minha reabilitação quando eu tenho referências dentais. Meu nome é Giniton Rodrigues, eu sou especialista em reabilitações gengivais sob zircônio. Então pessoal, eu tenho um caso aqui que eu vou mostrar posteriormente para vocês, mas eu separei uma fotografia de uma arcada natural, onde eu consigo observar um arranjo. Ele é bem visível, né? Tem um desalinhamento dental, né? E eu posso observar que tanto na arcada superior quanto na arcada inferior eu tenho esses desalinhamentos e eu posso observar o quanto é importante a gente ter a referência da arcada inferior para poder estar planejando a nossa arcada que será reabilitada, que nesse caso que eu vou mostrar para vocês será a arcada superior. Olha só, nesse modelo da direita, como eu tenho um arranjo bem agressivo, né, dos dois centrais mais vestibularizados, os dois laterais eles estão girovertidos, né, com um aspecto de asa de borboleta, os dois caninos também bem inclinados, um desalinhamento, né, do lado direito, na região de primeiro premolar, e o molar um pouco mais vestibularizado. Então você consegue observar bastante características, né, nesse modelo superior. E quando eu coloco o modelo inferior, eu também posso observar essas mesmas características, o mesmo posicionamento dos incisivos centrais, dos incisivos laterais, dos caninos e até mesmo os desalinhamentos dos dentes inferiores. Mas quando a gente observa o inferior, como se a gente estivesse observando como um modelo superior, olha só como fica muito mais evidente você identificar o arranjo superior. Então observe agora os dois incisivos centrais, né? Posicionamento igual, é lógico que anatomicamente eles são diferentes, né? Mas olha só o posicionamento, até a inclinação do 11 é a mesma do que o 41. Olha só o posicionamento dos incisivos laterais, parece que são os mesmos, né? Mesma característica anatômica, o mesmo posicionamento. A inclinação dos caninos são muito parecidas. O desalinhamento, né, como eu falei, do primeiro pré-superior, né, do lado direito, olha só agora em relação ao inferior, como agora ficou muito mais próximo. Então a gente pode estar utilizando essa metodologia de observação. Eu sei que no dia a dia, no laboratório, a gente às vezes trabalha no automático. A gente recebe o nosso modelo e a gente já vai na nossa biblioteca básica, né, que está aqui, gravado aqui na nossa cabeça. E às vezes a gente para e a gente não para analisar o contexto total do trabalho, para observar essas características dos dentes remanescentes, as características dos dentes antagonistas, as características das papilas. Observem, né? As papilas, o biotipo periodontal do inferior comparado com o superior. A gente precisa parar e observar esses conceitos, né? Isso aqui é o nosso modelo, é o nosso trabalho querendo nos mostrar o caminho. E às vezes a gente tapa os olhos e vai pelo caminho mais fácil, tá? E às vezes o caminho mais fácil não é o caminho melhor, tá bom, pessoal? O caminho mais fácil é sempre o caminho certo, tá? Tem um amigo meu, o Dr. Walter Battilani, tanto o Walter Battilani pai quanto o Walter Battilani filho, que sempre falam isso pra gente, né? Só existe um caminho, na odontologia, na prótese, só existe um caminho, é o caminho certo. Então a gente precisa seguir o caminho certo, que é o da observação das estruturas naturais, das estruturas dentais, né? Para a gente poder conseguir reproduzir a estratificação de uma maneira correta, a gente precisa conhecer todas essas estruturas, tanto a formação óssea, como eu sempre falo isso, formação óssea, formação coroa clínica, coroa anatômica, toda a parte do tecido gengival é importante, mas também é importante essa observação básica no início do nosso trabalho, tá? Então vamos lá. Essa é a nossa paciente. Esse caso eu fiz com um parceiro, né, com um amigo, com um irmão italiano que a vida me presenteou, que é o Stefano Lograno, lá da cidade de Altamura, na Itália. A gente fez em parceria com o Dr. Roberto Carlaio, de Bari, e eles fizeram o planejamento inicial do trabalho e eu fui para fazer a finalização da aplicação de cerâmica lá. Então, um caso especial, eu quero compartilhar com vocês. Tá? A gente tinha uma paciente que já tinha os seus dentes naturais, com uma doença periodontal
já bem avançada, onde ela teve que fazer a extração de todos os seus dentes superiores, né? A gente não teve como ter esse tratamento, ela não teve como fazer esse tratamento, não tinha mais o que ser feito, foi extraído todos os dentes e foi colocado implantes. Foi feito um planejamento inicial e a gente foi para a parte de aplicação de cerâmica. Todo o planejamento foi baseado nessa arcada inicial, nessas referências dentais que vocês estão vendo aqui, tá? Então vamos lá, olha o posicionamento dos laterais, posicionamento dos centrais, tá? Inclinação de canino, e a gente vai poder observar lá no final, depois da aplicação da cerâmica, o quanto foi importante ter essa metodologia de observação. É claro que em um curso eu consigo ensinar muito mais para vocês, todo passo a passo, tudo como eu desenvolvo essa percepção dos tecidos naturais e de todos esses arranjos, todos esses detalhes que eu estou mostrando para vocês. Então, como todo mundo sabe, eu trabalho com zircônia. Para você ter uma melhor adesividade com zircônia, o primeiro passo é um wash, né? A gente fazer um wash para poder ter uma melhor adesividade entre cerâmica e óxido de zircônio, ou seja, a estrutura de zircônia que a gente está utilizando. Nesse caso, eu utilizei um bloco, o bloco fresado foi um bloco de zircônia translúcida da Zirconzan, tá? Uma zircônia com a maior opacidade, uma zircônia indicada para você fazer um recobrimento total de cerâmica, tá? É importante salientar que a gente tem variedade de blocos de zircônia hoje no mercado. Então hoje você tem que saber qual a indicação de cada um, qual a indicação para elementos unitários, qual a indicação para próteses parciais, qual a indicação para dentes anteriores, qual a indicação para reabilitações totais sobre implante, e tudo isso é bem importante para você ter uma longevidade nos casos, tá? Principalmente em casos de protocolo, você saber qual material você está utilizando, qual é a resistência desse material, né? E qual translucidez, se você vai utilizar, que tipo de técnica você vai utilizar. Então é bem importante, zircônia não é tudo igual, é importante você estar atento a isso, tá bom? Então vamos lá, fizemos o wash, fizemos a primeira queima do wash, né? Vocês viram que eu tenho bastante espaço para aplicação, então o wash eu fiz só com uma camada de dentina opaca, uma camadinha com pouca espessura, somente um polvilhamento. Como todo mundo já sabe, né, vendo os meus vídeos aí que a gente compartilha sempre, eu faço a primeira camada só de dentina, tá? Fiz a camada só de dentina, utilizando o mocap vestibular, tá, pessoal? Sempre utilizando aquele mocap vestibular para eu ter uma orientação de altura, né, e de todo o planejamento. Então, olha só, fiz a aplicação, deixei os lóbulos mais salientes, fiz os cortes, né, proximais e antes de colocar para o forno, eu vou lá e coloco aquela bolinha, né, entre os dois incisivos centrais para que elas não fiquem divergentes, os dois lóbulos mesiais não fiquem divergentes. Então eu coloco essa bolinha, os dois lóbulos na hora de queimar eles só vão contrair, mas não vão soltar a pontinha, tá? Então é importante isso para controlar essa contração dos lóbulos mesiais dos dois incisivos centrais, do 11 e do 21, porque depois se saírem divergentes eu vou ter que fazer uma queima para poder ajustar isso. Por quê? Para eu poder ter a mesma opacidade nessas áreas. E aí depois eu só agregar as massas de efeito, tá? Então, feito isso, eu vou para a próxima queima, ou vou para o resultado da minha queima. Olha o resultado da queima, a queima fica mais açucarada. Por quê? Porque eu trabalho com uma estratégia de queima diferente. Eu baixo a temperatura e aumento o tempo de manutenção para eu conseguir ter essa estabilidade das massas, eu não ter contração demasiada, eu não perder a forma, eu não perder o contorno que eu criei na dentina, tá? Então observe só, olha só como modificou pouca coisa, só teve a contração, mas tá ali, ó, eu só peguei aquela bolinha que eu coloquei atrás ali, peguei um bisturizinho mesmo. O segredo dessa bolinha para não colar demais as massas, tá? É você não compactar ela nos lóbulos, tá, pessoal? Esse é o segredo. E depois fica bem fácil, você só destaca ela bem facilmente. Aqui a gente aplicou os efeitos opalescentes, né, na zona de luminosidade, na zona de translucidez, né, um efeito de opalescente com alto valor na zona de luminosidade, que é no terço médio, e uma zona de cromatização, que seria cervical e porção radicular, uma massa mais cromatizada com um pouco mais de fluorescência, porque é a massa que vai ficar abaixo do tecido
gengival. Então, interessante sempre fazer isso para você ter uma transição, né, dente-gengiva adequada, né, para que você não utilize massas na sua massa de tecido gengival com fluorescência. Tá? O tecido gengival não tem fluorescência. Então eu uso massa que tem fluorescência só na parte radicular, que é onde você encontra a maior fluorescência no dente natural, e aí sim eu recubro com tecido gengival essa parte. Vamos lá, olha só, fiz mais uma queima, ajustando a anatomia, já fiz a aplicação do periósteo, que é essa membrana conectiva que reveste o osso alveolar, já tenho uma fundação para minha gengiva, e aí sim eu venho e aplico a massa de esmalte e a minha massa de tecido gengival com as devidas características e texturas, tá? Tem bastante conteúdo que eu já falei disso, tá? Se vocês quiserem eu faço até um conteúdo novo, mas no de hoje eu vou passar mais o caso inteiro mesmo. Então olha só, eu fiz as características dos incisivos laterais, que tinham uma leve giroversão, inclinação dos caninos e as formas dos incisivos centrais, baseado lá no meu planejamento, naquele sorriso que ela já tinha. É lógico que a gente melhorou isso, tá? Então olha só, esse foi o resultado final da minha reabilitação, depois do glaze, né? Uma textura leve, porque a paciente ela não tinha uma textura muito fibrosa no tecido gengival, então foi uma característica de tecido mais suave, tá bom? Todos os toques eu preservei em zircônia, as cúspides funcionais superiores, deixei as pontas em zircônia e fiz o recobrimento, tá? As guias caninas estão em zircônia também, até para eu ter um pouco mais de resistência nessas áreas, tá, pessoal? É importante a gente entender um pouco disso para que a gente consiga ter uma longevidade maior desses casos, já que são reabilitações totais, tá bom? Então aqui a sequência da aplicação, né? Onde vocês podem observar, aqui o trabalho já finalizado com o glaze e aqui o trabalho instalado em boca. Olha a semelhança dos dentes, né? A gente consegue observar uma semelhança de posicionamento lateral, coloração, né? Valor. O que a gente fez? A gente devolveu para ela o tecido gengival praticamente, era isso que ela procurava. Infelizmente, ela não teve a condição de repor esses tecidos nessa situação que ela se encontrava e a gente precisou fazer toda essa reabilitação, mas conservando pelo menos, digamos assim, conservando psicologicamente ela como ela queria, né? Com as estruturas muito semelhantes às estruturas naturais dela. Esse foi um caso que eu acho bem especial, a gente conseguiu copiar bastante, tanto em relação à textura gengival, coloração, né, forma, a gente conseguiu transmitir bastante, né? Outro detalhe muito importante que eu vejo é fazer todo o ajuste funcional, personalizar esse ajuste, né? Então olha só, guias, né, guias caninas, protrusiva, bem ajustada, né? É importante, né? Eu gosto de utilizar essa plaquinha que se chama Brooks Checker para poder checar essa mordida na primeira noite que o paciente vai passar com essa reabilitação, onde ela vai realmente tensionar mais, onde ela vai promover essas tensões, onde pode acontecer esse desconforto. Então essa plaquinha ela serve o quê? Primeira noite o paciente vai passar com ela, no dia seguinte ela volta ao dentista, vai estar marcada na peça, ela solta um carboninho, vai estar marcada na peça as áreas de maior tensão e aí sim o cirurgião dentista vai fazer um reajuste funcional dessa prótese, dando um maior conforto para o paciente. Então esse foi o resultado final. Olha só um detalhe importante que eu sempre falo aí, para formar o arco do cupido. Olha o design dessa peça, né? Dá uma olhada no design, nessa foto central, onde eu tenho maior volume nas bossas canina, maior volume na região nasolabial e uma depressão suave nos laterais, onde promove o arco do cupido, devolve as linhas de filtro do paciente, né? É muito importante esse design para que você consiga devolver uma harmonia facial para o paciente. Então, o nosso conceito é devolver tudo isso para o paciente. Por isso que eu falo que o curso ele é para qualquer técnica, tanto metalocerâmica, zircônia, é para você entender toda uma filosofia de trabalho. Tá? Não se limite a pensar que só porque eu uso em zircônia, você não pode utilizar na metalocerâmica. Você pode sim e deve utilizar em qualquer tipo de material
até para você fazer as suas próteses híbridas, as suas próteses com resina, as suas próteses com as próteses, os protocolos acrílicos. Esse conceito ele pode te ajudar em todo esse tipo de reabilitação. Então esse é o resultado final, né, da nossa paciente. A paciente gostou muito do resultado, né? Teve um resultado muito próximo do que ela tinha, do natural. E algumas fotos intraorais, para vocês terem uma ideia melhor, né, do resultado. Eu vou falar um pouquinho sobre a estética dentogengival em próteses parciais, onde a gente também deve utilizar as referências dentais como observação, tá? Olha esse caso aqui. Esse caso aqui a gente fez no curso avançado aqui em Cascavel. Né? São 3 elementos, o caso chegou como está aqui nessa foto do lado direito, né? 3 elementos individuais, onde eram 3 implantes, onde a gente não conseguiu, né, observar uma boa transição gengival, né, da gengiva artificial com a natural, e a paciente acabou sendo prejudicada por isso, tá? Ela não estava satisfeita com o resultado estético. Por quê? Porque essas reabilitações dentogengivais é muito difícil você conseguir um bom resultado com elementos individuais, ainda mais sobre implante, né? Esse caso ele deveria ter sido planejado para fazer ele todo unido, para a gente poder dar um contorno gengival mais adequado, para a gente poder ter transição entre os elementos da parte gengival. Às vezes o paciente ele não lembra que ele perdeu toda uma estrutura, ele só lembra que ele perdeu o dente. E às vezes a gente não consegue, às vezes até o próprio dentista não consegue repassar isso para ele, que ele perdeu a estrutura dental, tanto coroa clínica quanto coroa anatômica, né? Ou seja, a raiz também não está mais ali, e ele também teve uma perda óssea e ele perdeu também o tecido gengival. Então a gente precisa reestabelecer todas essas estruturas perdidas, a gente precisa devolver para o paciente. Tá? Então é importante esse conceito ser passado para o paciente, para que o paciente consiga entender, já que quando ele perdeu os dentes, ele só lembra das coroas, ele lembra dos dentes deles individualizados, mas a gente precisa fazer com que ele entenda as dificuldades de realizar um trabalho dessa maneira. Tá? Então a gente fez aqui um planejamento analógico mesmo, né? Fizemos um enceramento personalizado, onde a gente observou, né, essa transição gengivo-labial para observar a coloração. Eu gosto sempre de observar a coloração da reabilitação, a coloração gengival, observar também a coloração labial do paciente, do lábio inferior, tá? É bem importante isso, a gente sempre observar essa coloração para que a gente consiga chegar mais próximo do resultado, já que o lábio é o que vai ficar bastante em contraste também com as papilas e com o tecido gengival. Então olha só, a gente conseguiu um bom resultado nessa parte de transição gengivo-labial. A transição horizontal também ficou satisfatória, a gente conseguiu mimetizar bem. E a transição vertical, que seria essa reabilitação das meias, da meia papila, né, onde a gente tem que devolver só a metade da papila para o paciente, a gente também conseguiu fechar bem esse espaço, tá, e conseguiu devolver uma estética bem satisfatória para a paciente. Então, olha só como estava e como ficou o nosso projeto. Aí, claro, depois de um projeto, você tem uma orientação para você saber o que você vai fazer no seu trabalho definitivo. A gente não pode mais mudar muita coisa em relação quando você faz o teu planejamento. Tem que ter previsibilidade. Então, tudo isso a gente ensina no curso também. Como você fazer o projeto, como você ter essa previsibilidade e esse projeto personalizado. É bem importante, é ideal que você faça sempre um planejamento para você poder ter um resultado satisfatório. Então, olha só, pessoal, o nosso resultado final, tá? A gente diminuiu um pouquinho a flange para poder ter um melhor condicionamento, né, de higienização, para poder promover uma melhor higiene para o paciente, tá? E o nosso resultado do lado direito, o resultado final, tá, pessoal? Olha só, a gente consegue devolver conforto, a gente consegue devolver autoestima para o paciente, a gente consegue, dentro do nosso conjunto, nossa equipe, entre dentista e técnico e a paciente, que ela tem que colaborar também, a gente consegue devolver as estruturas, a gente consegue chegar muito próximo do resultado natural. Tá? Então é muito importante essa comunicação entre técnico e dentista,
tem que sempre existir, a gente precisa estar cercado de bons profissionais. Os dentistas eles têm que entender as nossas limitações também e nos ajudar porque às vezes a gente vê que a gente se pega sempre com as cobranças e a gente precisa de todo um resultado, né, desde o início até o final do trabalho. Tá? Então, graças a Deus, hoje eu trabalho com excelentes profissionais que me condicionam, né, que me deixam na cara do gol. É só eu ir lá e fazer o gol. Então, é um resultado de equipe. Tá? E é importante a gente conseguir entender esse conceito para poder passar para os nossos clientes. Aí eu vejo algumas pessoas falam, mas o meu cliente não aceita isso, não aceita aquilo. Precisa-se de informação. Se o seu cliente ele não sabe que você faz zircônia, ele não sabe o que você faz dentro do gengival, ele não sabe como você faz dentro do gengival, ele não sabe o conceito do seu trabalho, é muito difícil ele acreditar que vai dar certo. Então a gente precisa passar essa segurança e essa informação para o nosso cliente, demonstrar que você sabe o que você está fazendo, né, para que você consiga um bom resultado. Olha esse caso, esse caso eu fiz com um dentista de Curitiba, o Dr. Albano. Olha que legal, né, o resultado. Um paciente jovem, tá? Perdeu o incisivo lateral, a gente tinha que reabilitar esse incisivo lateral. Teve uma perda grande de tecido, uma perda óssea grande também. E foi um grande desafio, né? Ele fez um bom planejamento, um bom provisório. Por isso que eu digo que trabalhar com esses profissionais, ele te dá um resultado muito mais previsível e deixa o técnico mais confortável, embora seja um caso muito difícil. Mas olha só, o paralelismo que ele conseguiu nos preparos, né? Me ajudando. Então esse aqui foi o planejamento, eu espelhei o lado direito no lado esquerdo, né? Onde isso me ajudou muito a copiar as formas, né? Esse aqui eu fiz o planejamento com auxílio do CAD, né, para me beneficiar do lado direito, já estava pronto. Tá? Então, vocês percebam como é importante a gente se beneficiar da tecnologia. Né? Tem casos e casos, tem casos que eu uso, tem casos que eu não uso. Né? Então, assim, dependendo do caso, a gente pode utilizar e nos dá uma previsibilidade muito maior, nos dá um resultado muito melhor quando você utiliza esse tipo de técnica. Olha só como ficou muito próximo, né, do que a paciente já tinha do lado direito. Tá? Então foi bem um caso complexo, mas que a gente conseguiu resolver de uma maneira bem eficaz. Ó. Resultado em boca, né, um caso complexo, né? Você vê que, claro, com uma fotografia com uma lente macro não passa nada, né? Mas você vê que ficou bem satisfatório, o paciente ficou muito contente com o resultado final do trabalho. Então é isso, pessoal. Eu queria mostrar nesse vídeo de hoje essas relações, né, entre referências dentais, como você utilizar da melhor maneira possível, desde o analógico até o digital. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Quem gostou, dá um curtir aí, dá um like aí no vídeo. Tá? Se você não concorda com alguma coisa que eu falei, deixa um comentário aí embaixo, para a gente poder, de repente, responder, entrar num debate melhor e até às vezes fazer um outro conteúdo para isso. Tá? E quem não me segue, vai lá nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook, procura Gineton Rodrigues e comece a nos seguir, que todos os dias a gente tem um conteúdo novo para passar para vocês. Todos os dias às 19 horas tem uma dica bem legal que a gente posta no nosso Instagram, no Facebook, YouTube, e toda semana a gente posta conteúdos de maior quantidade, né, com conteúdo maior para vocês poderem estar também tendo um pouquinho mais conhecendo um pouquinho mais do nosso trabalho e da nossa técnica. Um abraço, até o próximo vídeo.